Hello there, tudo bem com vocês? Ludinei aqui, vocês estão no Agentes Nerds. Não esqueçam, deixar o like, se inscrever, compartilhar o vídeo, ativar o sino de notificações, clicar nas nossas redes sociais que estarão aqui embaixo, card em algum lugar aqui para vocês verem os outros vídeos. E hoje nós vamos encerrar Obi-Wan Kenobi por enquanto. Como que nós vamos encerrar? Simples. Foi bom? Foi ruim? Como que é? É a pior série? Não é a melhor série de todas? Como que funciona isso? E nós vamos falar um pouco sobre essa coisa maluca que foi Obi-Wan Kenobi. Para o bem ou para o mal, é uma série muito boa. Vem bater esse papo comigo. Assim, logo de cara, já vou dizer que eu gostei muito da série. O lado fanzaço de Star Wars simplesmente amou a série, mas é óbvio que ela não tem 100% de aprovação, ela tem seus problemas sim. Eu gosto muito de algumas coisas, mas tem algumas outras que titubeiam, assim, algumas coisas são uns probleminhas aqui e outros ali. Do que você tá falando? É simples. A primeira coisa que eu vejo de problema em Obi-Wan Kenobi é seu tamanho. São 6 episódios, eu entendo, tem essa coisa de referenciar os 6 primeiros episódios e tal. Então por que não referenciar os 9? Aí nós teríamos 9 episódios, olha que legal. E sim, dava pra fazer, já que Obi-Wan tem referência de Rey. Tá lá. E Obi-Wan conversar com a Rey. Ou será que eu tô falando besteira? Não sei. Se você acha que eu tô falando besteira, deixa nos comentários aqui embaixo. Mas o que importa aqui é, o primeiro erro, na minha opinião, é que a série é pequena. 6 episódios não dá para falar sobre a grandiosidade que é o Obi-Wan Kenobi, sobre a grandiosidade que é o Vader. Eu entendo que nós temos algumas amarras ali. Afinal de contas, nós não estamos falando de Mandaloriano, que é um personagem construído e criado dentro do universo expandido, e ele pode ter... ele tem possibilidades infinitas. Mas Obi-Wan e Vader não, eles são personagens com início, meio e fim já contados, com direito a fim contado antes de início e antes de meio. Então a gente tem essas amarras aí que limitam algumas coisas, mas ainda assim dava para fazer coisas muito mais épicas e muito mais grandiosas. Um grande exemplo disso é Obi-Wan, ele é um personagem meio contraditório. O Obi-Wan que a gente conhece no episódio 4, que não tem esperança, que acha que o Vader tem que morrer, e que o Luke tem essa briga com ele ali no episódio 4 e no episódio 5. Então, tipo, mano, é completamente diferente do Obi-Wan das prequels. Que aí a gente tem essa transição. Então eu acho que poderia ter trabalhado melhor essa transição, ter dado um pouco mais de peso para ele, não que não tenha tido peso, mas um pouco mais de peso pra gente se familiarizar mais com as pessoas. E falando em familiarizar, uma das maiores características de Star Wars é a gente se familiarizar com personagens. E o fato de não ter... da série não ter feito a gente se familiarizar com os personagens novos, muita gente não se importou com certas coisas, como a morte daquele camarada lá no episódio 4. A gente não se familiarizou com aqueles personagens, a gente não sentiu o peso daqueles personagens. E ainda no episódio 4 tem algumas coisas que são corridas, do tipo, Obi-Wan simplesmente chega falando a necessidade dele e o Orokin aceita aquilo depois de um discurso que o Orokin dá, que indica que ele não vai aceitar. Aquela coisa de a minha esposa, sabe? Tipo, do nada ele dá esse discurso pra virar pro Obi-Wan e falar, tá, eu aceito. Cara, ele não queria e simplesmente ele aceitou. Então eu acho que aquilo deveria ser mais bem trabalhado ali. Então, tipo, o episódio 1, ele é muito bom. Eu gosto bastante do episódio 1. Pra mim a série ela sobe, ela não desce. Ela vai subindo, aí em determinado momento ela dá uma estagnada e depois ela sobe mais um pouco. A minha visão da série é essa. Então, tipo, ali no episódio 1 ele é muito bom porque ele vai mostrar como que é o peso em cima de um personagem que deixou de acreditar. Nós estamos falando de um Jedi, que ele é um dos maiores Jedi da galáxia, e que virou para um outro Jedi e falou, cara, se vira, esconde essa merda aqui e vai embora. E no fim o cara tá morto.
Isso é um peso a mais pro Obi-Wan. Quando ele vê aquele cara morto, pendurado, ele tem uma culpa a mais pra cima dele. E a gente não vê o Obi-Wan trabalhando direito esse conceito dessa culpa. A gente vê o Obi-Wan trabalhando a questão da culpa do Anakin, daquilo que aconteceu no passado, mas tem essas outras coisinhas. E à medida em que o tempo vai passando, a gente vai descobrir que a Reva tem essa questão da vingança dela, que inclusive eu já falei no vídeo anterior, em algum vídeo anterior, que eu gosto demais do arco da Reva, é muito bom, só que aquela conversa que ela tem no final, Obi-Wan simplesmente olha para aquilo e fala algumas coisinhas ali com a Reva, mas não tem aquele sentimento do peso em cima dele, sabe? Não sei, eu senti que ali ele deveria ter parado para refletir um pouco mais sobre, mas talvez eu só não tenha percebido isso. Se eu estou correto ou não, se você acha que eu estou correto, deixa aqui nos comentários. Tem algumas coisas na série que as pessoas acham que é erro, mas na minha visão não são erros, né? Tipo, a série está em 2022, mas é uma série que está encaminhando para 1977. Então tem gente que acha que aquela cena no episódio 2, ali da Leia e daqueles carinhas ali, é um erro, mas não é um erro. Aquilo ali é uma cena galhofa, porque galhofa é algo que faz parte de Star Wars. Afinal de contas, estamos falando de uma franquia. Nós temos o Wookiees, que são os sinos de pelúcia, atacando pedra em Stormtrooper e derrubando Stormtrooper e derrubando a AT-AT. Uns caras correndo atrás de uma criança, vocês falar que é erro, enfim. Mas em contrapartida, a gente volta pro episódio 4, que tem uma coisa que me incomoda. Todo mundo vai falar daquela cena da Tala dando aquele tapa no Stormtrooper e tal. Cara, aquilo não é erro, tá? Coloque um capacete na cabeça e pede pra alguém dar um tapa em vocês, empurrando assim. E depois vocês me contam aqui nos comentários se vocês não teriam a mesma reação do Stormtrooper. Essa cena, ela não tá errada. O erro é o que vem depois, que é o que parece que ninguém percebeu. Que nós temos a Tala desestabilizando aquele Stormtrooper, depois ela pega no capacete do outro Stormtrooper por baixo, achei isso muito legal, que ela vai destabilizar, tira a arma do Stormtrooper, dá um tiro nele, e na hora que ela vira pro que ela deu um tapa, ele simplesmente dá um salto pra cima dela e abre os braços. Tipo assim, ele dá um mini pulinho, ele tá assim, ele faz isso. Aí ele faz isso. Cara, isso é que é erro. O cara não tentou tirar a arma dela, ele não tentou esquivar. Não, ele deu um salto pra cima dela e abriu os braços pra tomar aquele tiro. Viram? Isso é um erro. Não ele ter tomado o tiro. Mas todo mundo prestou atenção no tapa que ele levou, mas esqueceu dessa parte aqui. Eu fiquei tipo, Outra coisa que eu sei que isso encaminha pra roteiro, mas eu não curto aquela ideia de comunicador. O comunicador que caiu ali. Ainda tem, então, disfarçar um pouco, porque o Raj ainda olha pra trás e fica, pô, pego, não pego, pego, não pego, e aí no final das contas ele decide não pegar. Só que, mano, se ninguém pode saber do Luke nem da Leia, por que raios o Organa tá falando abertamente em um comunicador que pode ser rastreado? Alguém poderia... Aquilo ali podia cair na mão de um pirata. Será que ele não pensou nisso? Será que ele não pensou também que aquela comunicação entre eles poderia ser rastreada por alguém, principalmente do Império? Entende? Eu entendo, tem aquela questão do roteiro e tal, mas olha pra vocês verem, isso é uma situação em que poderia ter sido evitado. Ele poderia ter feito essa comunicação de outra forma. Como? Volta pro início do episódio 4, Obi-Wan Kenobi, você que lutou ao lado do meu pai. Olha lá no 6º episódio da série. Tudo que aconteceu entre a gente é segredo. A Leia não pode falar abertamente o que ela falou no episódio 4. Ela não pode falar o que aconteceu com ela com criança. Entende? Então, tipo, a gente tem esse tipo de errinho, o que faz com que a série caia um pouco ali aqui. Mas, em contrapartida, ela é uma série profunda, onde cada episódio traz uma filosofia diferente, com direito a gente ter uma referência ao Confúcio, o cara que resolvia problemas sem que as pessoas lutassem. Que referência? Onde que isso acontece? A conversa entre Obi-Wan e a Reva. Ele volta a ser o negociador, como o Grievous o chamava, porque naquela época de negociador, que lá nas Guerras Clônicas, o Obi-Wan conseguia resolver alguns conflitos sem lutar. Então a gente tem essa coisa do meio confuciana ali, que é bastante interessante. Uma outra coisa também que eu amo são referências, e toda a série é lotada
de referências a tudo, inclusive coisas fora da série. Um exemplo disso é, quando a gente tá no episódio 2, o Obi-Wan se encontra com a menina que tem uma conversa com ela e ela até oferece uma droga pro Obi-Wan. Lembra dessa cena? Pois é, aquela menina é filha do Ian McGregor. Isso é uma coisa, uma sacada que foi... Falei, caraca, que maneiro, eles conseguiram colocar essa menina aqui. E essa conversa entre os dois ainda pode ser uma outra referência. A que? Leia. Porque lá na frente, nas sequels, a filha da Leia tá lá. Então nós temos uma menina lá que ela é filha da Leia. Só que nesse momento eu não me recordo o que essa menina tá fazendo lá. Mas ela é uma das rebeldes e tal, e ela é filha da Leia. Ou é sobrinha? Filha. Se eu tiver errado, deixa aqui nos comentários. Então nós temos esse tipo de referência que é colocada. Nós temos aí os próprios Inquisidores, que são uma referência à parte, porque eles aparecem pela primeira vez lá em Rebels, depois a gente tem o jogo, depois a gente tem aí eles dentro dessa série. Isso sem contar a quarta irmã, cara, porque ela aparece nos quadrinhos e a gente descobre depois que não é bem a quarta irmã que tá ali, e agora ela aparece oficialmente aqui como a quarta irmã. Um acerto que a série teve, que eu fiquei com muito medo, é que logo no primeiro trailer aparece alguém que parecia ser a segunda irmã. E a gente sabe o final. Quem jogou ou assistiu o gameplay do jogo Jedi Fallen Order sabe o destino da segunda irmã, então ela não tá aqui. E nem da sétima, se não falei a memória, a sétima irmã também, o arco dela se encerra lá no jogo. E ainda tem essa teoria que eu fiquei pensando, o Grande Inquisidor, ele toma aquela pancada no episódio 2, que deu todo aquele alvoroço, e aí no final das contas a gente descobre que não, 2 estômagos, lembra disso? Se não, volta no meu vídeo do episódio 5 para vocês entenderem do que eu tô falando. E aí ainda tem aquela coisa, aquela teoria que eu criei de que será que esse tempo que a gente teve sem o Grande Inquisidor em Obi-Wan, ele não estava resolvendo algum problema designado a ele com Cal Kestis? Porque nós sabemos que tem um segundo jogo. O primeiro jogo se passa 5 anos depois do episódio 3. E esse segundo jogo que virá, ele está junto com Obi-Wan Kenobi, porque ele está 10 anos depois do episódio 3. Então, Obi-Wan Kenobi e eles estão ali. E um outro grande acerto que tem na série é o próprio Vader. Vader, pra mim, é a coisa mais legal da série. É a melhor coisa da série. Só que não o Vader do jeito que a gente vê, mas sim a filosofia por detrás do Vader. Por quê? Porque ali ainda é o Anakin falando. Ainda é essa coisa de eu matei o Anakin? Tá, mas quando a gente para pra observar as ações, ainda é o Anakin falando. E só no final, no episódio 6, com ele derrotado, ele não consegue mais fazer nada, é que o Vader realmente finaliza o Anakin. E é só depois daquilo que nós temos 2 referências legais. A primeira é o Liam Neeson, como Qui-Gon. É um pouquinho de tempo, e eu amei ser um pouquinho de tempo e não uma coisa grande, porque é só mesmo a chamada dele pro treinamento, pra gente já saber que o treinamento dos dois vai começar. E o Palpatine que dá as caras lá no final, e é aí que o Vader toma conta. Se vocês prestarem atenção, é só quando o Vader fala que o Palpatine é o mestre dele de fato, é que a Marcha Imperial toca. Simbolizando o quê? Que a partir dali é de verdade o Vader, para se tornar tudo aquilo que a gente vê na trilogia clássica. Eu achei isso genial. Muita gente questionou o fato de não ter a música do Vader e tal, mas essa é a explicação. Porque ali ainda não era o Vader, a gente ainda estava para ver o próprio Vader. E só lá naquele final que a gente vê, que é o cara exposto a destruir planetas. Quem assistiu a trilogia clássica sabe do que a gente está falando. E assim, em termos de nota, Ludinei, que nota que você dá para Obi-Wan? Cara, com esses errinhos que eu falei, mais algumas outras coisas, essa coisa da empatia, algumas coisinhas a mais que não dá tempo de falar nesse vídeo, eu dei para Obi-Wan uma nota 7 em 10. Não é a pior coisa da vida, mas também não é a pior. Podia ser melhor? Podia ser muito melhor, mas não é a merda que todo mundo fala. E o pior erro de Obi-Wan, na minha opinião, são os fãs. Mas isso a gente conversa em outro vídeo.
Que a força esteja com vocês. Vejo vocês na próxima e até mais.